Olá, minhas crianças, tudo bem? É a nossa primeira aula de história. Então a gente vai fazer aí o primeiro capítulo, tá? Alguma coisa vocês já devem ter visto, mas eu vou dar uma voltada só pra gente poder entrar bem no assunto e aí a gente segue a nossa vida. Bom, então a gente está vendo aí um pouco da colonização e a independência da América do Norte. De cara, né, nós já temos aqui a página 605, o Start. Quem não fez, vai fazer, tá? Lembrando que fez, tira foto e me manda para poder pontuar, tá bom? Então aí nós tivemos na América do Norte um modelo de colonização completamente diferente do que nós tivemos aqui na América do Sul e Central. É um modelo completamente diferente que foi utilizado pelos portugueses e pelos espanhóis. Os portugueses e espanhóis, eles iniciaram um processo de colonização baseado principalmente na, na extração de recursos, para obtenção de lucros. Então foi mais uma colônia de exploração. Basicamente, a América do Norte, né, a colonização britânica, né, que seria o termo correto, ela foi utilizada mais como uma colonização de povoamento. Então foi diferente. Enquanto aqui a ideia portuguesa, a ideia espanhola, dentro das suas colônias, eram de explorar, né, de obter lucros, sendo esses aí por meio da agricultura, por meio de mão de obra, e no caso da portuguesa, né, brasileira, também lucrava com o comércio de escravos. Bom, uh, os Estados Unidos, né, o seu processo de colonização, ele foi dividido em três regiões. A Nova Inglaterra, que é mais ali ao norte, o nordeste, a, as colônias centrais e as colônias do sul. Basicamente, as colônias centrais e as colônias da, que seria a Nova Inglaterra, as colônias do norte, essas foram colônias mais utilizadas para o que eu falei para vocês. Eram colônias mais voltadas para o povoamento. Eram colônias, eram regiões onde foi incentivado pela própria coroa que as pessoas viessem para a América do Norte, para que as pessoas saíssem lá da Grã-Bretanha, que saíssem da Inglaterra e viessem para a América, né? América do Norte. E algumas vinham fugindo aí de pressões religiosas, os puritanos, né? Vieram aí, vocês viram na Start aí Mayflower, né? A Flor de Maio, que é um navio que vai trazer aí alguns colonos e etc. Então essas colônias elas foram mais utilizadas para o povoamento. Então nós vamos ter aí algum tipo de agricultura voltada mais para a subsistência. Não era tanto uma coisa comercial, era uma coisa mais para a subsistência. Nós vamos ter aí uma atividade pecuária mais voltado para a subsistência, né? Não vai ser uma coisa tão exploratória como nós vamos ver nas colônias do Sul. As colônias do Sul elas tiveram um processo de colonização semelhante à portuguesa e espanhola, mais voltada para a exploração, mais voltada para o plantio aí de açúcar, tabaco, mais voltada onde vamos utilizar a mão de obra escrava africana. Então, diferente do norte, do centro, nas colônias do sul, britânicas, nós vamos ter aí uma utilização muito forte, uma presença da escravidão negra, que não havia, né, tão significativamente nas demais colônias, né, nas duas outras regiões, aí, a região central e a região do norte, ali nordeste. Então essa região a região do sul ela tinha muita relação comercial, principalmente ali
costeira, né, fez com que fosse implantado, fosse fortalecido um comércio marítimo, uma marinha mercantil, e teve ali um processo muito parecido com a portuguesa e a espanhola, ali voltada para o latifúndio, para a plantation, aí, para a monocultura. Tá? E essas colônias, essas 13 colônias, elas tinham um comércio entre si. Elas tinham certa autonomia. Os senhores donos de terra, aqueles mais abastados, eles tinham aí um certo monopólio, uma autonomia para tomar decisões dentro das suas colônias. Elas eram mais autônomas, havia um desenvolvimento econômico entre as colônias. Porém, em dado momento, nós vamos ter aí um aumento expressivo da influência econômica da metrópole, né, da Grã-Bretanha. Aí nós vamos para a página 607, a hegemonia mundial britânica. Então, houve uma batalha de duração aí de 7 anos, a Guerra dos 7 Anos, onde nós vamos ter aí principalmente a França e a Inglaterra. Era só a França e a Inglaterra? Não. Nós vamos ter a Prússia, nós vamos ter a Áustria, vamos ter a Rússia, só que os dois principais personagens em questão são França e Inglaterra. Tá? E a Inglaterra, ela sai vitoriosa. Ela sai muito vitoriosa dessa batalha. Só que foram 7 anos de guerra. Então, economicamente falando, a Inglaterra sai prejudicada. Por mais que ela tenha se beneficiado de algumas terras que pertenciam aí à França e à Áustria, ela sai economicamente prejudicada. E isso faz com que aumente a sua pressão com relação às colônias americanas. Isso faz com que ela, com problemas financeiros, ela quer aí tomar algumas medidas taxativas nas suas colônias. E além disso, a Inglaterra vai passar pela Revolução Industrial. Então aquele processo de monocultura, aquele processo de manufatura, aquele processo de plantação, aquilo vai sendo enfraquecido. Começa-se a ter uma mecanização, começam a surgir as máquinas, as grandes indústrias. Então a Inglaterra vai passar aí por uma transformação social, e econômica muito grande. Aí vão surgir alguns pensadores, como Adam Smith, que vai defender o liberalismo econômico e a propriedade privada, na qual ele diz o seguinte, que o Estado, quando fala Estado, significa o governo. O Estado ele não deve interferir na economia. A economia ela se autorregula, ela é capaz de sozinha resolver os seus próprios problemas. E o Estado também não pode interferir, pelo contrário, ele deve defender a propriedade privada. Tá? Então nós temos essa situação aí da Guerra dos 100 Anos, essa mudança econômica que surge na Inglaterra, essa Revolução Industrial, e essa Revolução Industrial ela não é bem vista na colônia, ela não é bem vista na América. Por quê? Porque os colonos eles tinham autonomia econômica, eles tinham autonomia política, e toda essa novidade acaba fazendo com que eles se sintam ameaçados. Uma das maneiras que a Inglaterra encontra de solucionar o seu problema, os seus problemas financeiros é pela promulgação de algumas leis que eram vantajosas para a coroa, mas não eram nada vantajosas aí para os colonos. Entre elas, nós temos aqui a lei do açúcar, né? É uma lei que ela já existia, mas ela foi aí de novo imposta aí, logo após a Guerra dos 7 Anos, na qual ela vai obrigar a todos os colonos que pagassem impostos aí com relação ao açúcar. Então era o imposto por galão de melaço. Então havia aí
essa lei na qual ela defendia interesses econômicos ingleses. Então ela vai proteger aí alguns agricultores ingleses que estão nas Antilhas, né? E ela vai aumentar a arrecadação de impostos e vai aumentar o controle que a coroa tem sobre as 13 colônias, né? Então ela não é simplesmente uma questão tributária, uma questão de imposto. Ela é também uma questão de controle, né? Uma das coisas que eram utilizadas como moeda de troca era a matéria-prima para o rum, né? E o tabaco para conseguir escravos, né? Escravos africanos. Então, o tabaco, aí o rum, eles eram em moedas de troca aí nessa compra, nessa aquisição pelas colônias do sul, né? Para aquisição aí de escravos para trabalharem aí na agricultura. Outro imposto criado também pela Inglaterra foi a lei do selo, onde havia um tributo por papel impresso, né? Era maneira, além de ser uma maneira de arrecadar dinheiro, também tinha o propósito de regulamentar o comércio, aonde aí os colonos, obviamente, que tinham autonomia, eles vão achar essa lei, eles vão dizer que ela é inconstitucional, né? São feitos vários protestos e essa lei ela é revogada, né? Porém, vão surgir aí outros impostos sobre artigos de uso diário das colônias, né? Entre eles, nós vamos ver aí criado o imposto do chá, na qual nós vamos ver aí algumas revoltas. Então, a insatisfação da colônia era muito grande com relação à metrópole, com relação à Inglaterra. E aí vão surgir um movimento chamado os Filhos da Liberdade. Um movimento de colonos, de pessoas que vão ali defender interesses das colônias, pessoas que vão ali tomar a frente, contra tropas britânicas. Vão chegar algumas tropas aí em 1770, nós vamos ter aí um episódio chamado de Massacre de Boston. Essas tropas são chamadas de casacas vermelhas por causa dos casacos que eles utilizavam. E acontece que, num determinado ponto, um colono chama um soldado britânico de lagosta por causa do casaco. E esse soldado, ele volta com outros companheiros, né, de tropas britânicas e começa aí uma verdadeira guerra dentro da cidade de Boston. Acontece que nessa batalha 5 colonos são mortos. Então esses soldados eles são colocados a juízo, né? Eles não são condenados, eles são condenados assim a voltar para a Inglaterra. Só que eles não são mortos, né? Os colonos queriam que eles tivessem sido mortos, tivessem tido aí uma pena de morte. Porém, eles não são mortos. Eles são feitos, sabe aquele instrumento onde é usado para marcar cavalo, marcar vaca? Então, eles são marcados com um M, né? A ferro quente, são marcados com um M, que querendo significar, né, assassinato, seria o crime que eles haviam cometido, e são aí deportados, vamos assim dizer, para a Inglaterra. Não satisfez, né, os colonos que queriam, na verdade, a cabeça deles, mas foi aí uma solução encontrada dentro das políticas locais para que acalmassem aí os ânimos e, de certa forma, tentasse evitar mais batalhas, mais derramamento de sangue. Depois disso, nós vamos ter em 1773, um episódio chamado de Festa do Chá de Boston. Aonde que acontece? O chá, até hoje, é uma das principais bebidas, faz parte da tradição inglesa, faz parte da tradição britânica. E um navio, ele atraca numa das colônias e a população reage
pegando as caixas de chá e jogando as caixas de chá no mar. Então, isso causa um prejuízo muito grande para a metrópole. Um prejuízo de 10 mil libras para a Companhia das Índias. Isso deixou assim a metrópole muito contente, né? Muito contente, e fez com que ela criasse como forma de represália algumas leis chamadas de leis intoleráveis. São leis que vinham em resposta pelo que a população, pelo que os colonos fizeram aí com o carregamento aí de chá. Aí os filhos da liberdade ali se vestiram ali de indígenas, de índios, para fazer esse ato aí em represária aí, em protesto à metrópole. E a metrópole respondeu aí com algumas leis intoleráveis. Vamos ver elas aqui na página 609. O fechamento do porto, a metrópole determina o fechamento do porto até que o pagamento dos danos da festa de Boston sejam pagos. Ela coloca também que qualquer funcionário da coroa que fosse acusado de algum delito nas colônias, ele não poderia ser julgado na colônia. O seu julgamento é feito apenas na Inglaterra. Então, aquele episódio de marcar os soldados e fazer com que eles voltem não poderia acontecer. O julgamento deles seria feito apenas lá. Eles vão destituir o Senado eleito em Massachusetts. E é uma pessoa indicada pela metrópole que vai ali governar, que vai ali tomar as decisões em Massachusetts. E também permitia que qualquer soldado britânico poderia exigir alojamento na residência de qualquer cidadão. Então imagina, você tá lá na sua casa, aí chega um soldado e exige, que ele tem direito de exigir que você dê abrigo e comida para ele por quanto tempo ele quiser. Então essas leis foram colocadas como intoleráveis, né? Lógico que a população não viu nenhuma dessas leis com bons olhos. Isso tudo resultou no primeiro Congresso Continental. Então as colônias, elas ali tentam ali se reunir, elas vão escrever aí um manifesto, vão escrever aí algo ao rei e ao parlamento, mostrando a sua insatisfação, mostrando aquilo que eles querem, mostrando que eles não vão aceitar tudo ali de mão beijada, vão aceitar tudo passivamente, mas que eles estão sim dispostos a discutir e até mesmo a lutar por seus interesses. Nesse momento também nós vamos ter aí um fortalecimento e a formação de um exército nacional, um exército continental, as milícias. Nós vamos ter aí um treinamento muito grande de um exército, de uma milícia, de pessoas que vão aí começar a se armar e a se treinar para batalhas, para uma eventual necessidade contra o exército britânico. E a partir daí nós vamos ter aí uma rebelião, a rebelião das 13 colônias com relação à metrópole. A partir dessa rebelião, que inclusive foi ali declarada pelo próprio rei, com que as colônias britânicas da América estavam ali se rebelando contra a sua metrópole, vai resultar aí num segundo Congresso Continental americano. Então as 13 colônias vão se reunir novamente pela segunda vez, vão ali formar ali aquele exército continental, vai ser ali alinhado de uma forma só, dentro das 13 colônias, e vai ser liderado, vai ser comandado por George Washington. Então, George Washington proclama ali o exército continental. Então, em 1776, vão começar ali algumas medidas para a independência dos Estados Unidos.
Essas 13 colônias aí, nesse ano, elas começam aí um processo de unificação, não de unificação política, mas de que a mensagem de que, como é que eu posso dizer, com que a comunicação entre as 13 colônias seja mais facilitada, com que possa acontecer de maneira mais efetiva, e de maneira mais rápida, para que, num processo aí de uma batalha ou alguma coisa que haja a necessidade de uma comunicação mais eficaz aconteça. Naquele tempo não havia internet, então a comunicação era feita de maneira muito rudimentar. Bom, então as colônias começam a se reunir, e dentro desse movimento elas defendem que no processo de independência as colônias elas se tornariam estados independentes, elas não iriam depender uma da outra, então elas continuariam divididas, mas se tornariam estados independentes. Aí nós vamos ter a Declaração da Independência dos Estados Unidos da América. Quem vai escrever, quem vai redigir essa declaração, quem vai encabeçar a redação dessa declaração é Thomas Jefferson. Então, Thomas Jefferson foi ele ali que vai escrever a Declaração da Independência dos Estados Unidos da América. Lembrando que o nome Estados Unidos, vem exatamente dessa decisão das 13 colônias de se manterem como estados independentes, porém unidos, unidos da América. Por quê? Porque estão localizados ali na América. Então, as primeiras batalhas em prol dessa independência, elas já começam em 1775. Então, elas já vão começar lá, um ano antes aí dessa Declaração da Independência, onde nós vamos ter aí o exército britânico vai tentar atacar um depósito de armas aí dos colonos, porém são descobertos, e os colonos conseguem botar para correr aí o exército britânico. É importante salientar que o exército nacional, o exército colonial, esse exército nacional aí, continental, ele tem um número reduzido de pessoas em comparação com o exército britânico. E o armamento também do exército britânico é superior ao armamento que há aí desse exército continental colono. Porém, os colonos conhecem a sua terra. Então, esse conhecimento do terreno, esse conhecimento aí do relevo, do clima e tudo mais, favorecem as tropas do exército continental, em contrapartida ao exército britânico. Num dado momento, também a França vai entrar na guerra. A França vai auxiliar os colonos à sua independência. É importante lembrar vocês que esse processo da independência dos Estados Unidos, ele ocorre também sobre a influência do Iluminismo, que foi um movimento que surgiu aí, que teve o seu auge aí principalmente na França. Ele surge na Inglaterra, mas o seu auge, o seu ápice, ele se dá ali na França. Então, os ideais iluministas, de que a razão ilumina o homem, esses ideais iluministas que são contra o poder absoluto, que é o poder do rei, ele vai influenciar demais o processo de independência americana. Então eles vão se unir aí numa batalha chamada Batalha de Saratoga, se unem aí aos colonos contra a Inglaterra. Depois a Espanha vai entrar em batalha também contra a Inglaterra, por outras questões, mas tudo isso faz com que a Inglaterra vá sendo aí, sendo desfavorecida nesse processo. Até que em 1783, depois de muita discussão, com a participação de alguns embaixadores americanos, de alguns embaixadores da América, eles firmam um tratado de paz em Paris, onde definitivamente há a independência dos Estados Unidos da América, só que apenas 4 anos depois é que eles vão redigir uma Constituição. Então, basicamente, é isso. O processo de colonização
o processo de independência da América do Norte. Aí vocês têm as atividades das 611 até a 615. Então, 611 a 615, mais